Estamos estudando sobre os atributos de Deus, né? Sobre as suas características. Nós já falamos sobre a santidade, nós já falamos sobre o amor e nós já falamos sobre a glória. Todos esses atributos do nosso Deus, características do nosso Deus, que geralmente ao falar ninguém tem uma pré-definição na sua mente de tamanha grandeza e beleza, né? Quando fala Deus é santo, as pessoas só pensam, Deus é santo. Ok, Ele é santo, amém. Deus é santo porque Ele é maravilhoso, mas quando nós começamos a estudar detalhadamente os atributos, a gente começa a ver que é muito mais alto do que a gente pensa, é muito mais sublime do que a gente pensa. Então hoje nós vamos continuar falando dos atributos do Senhor e hoje nós vamos estudar sobre a soberania de Deus. Esse assunto me alegra muito, me traz bastante esperança. Agora, a gente precisa compreender, antes da gente ler alguns textos, que essa doutrina da soberania de Deus não alegra a todos. Ela não traz alegria a todos. Algumas pessoas não amam tanto essa doutrina da soberania de Deus, né? Para uns, é uma doutrina que simboliza esperança, simboliza amor, simboliza cuidado. Para outros, eles rangem os dentes. Eles não creem nessa doutrina. Eles falam que essa doutrina ela aponta para um descontrole, né, de Deus, aponta para o fato de manchar o caráter de Deus, como se essa doutrina da soberania manchasse o caráter de Deus, ou seja, se Deus ele quer fazer alguma coisa e não pede o consentimento do Gerson, do Gilson, da minha mãe, da Juliana, da Ariane, ele não pede consentimento de ninguém, ele faz. Aos meus olhos eu digo, amém, faz em mim, Senhor. Essa é a minha vontade, é a minha visão. Senhor, faz o teu querer em mim. Algumas pessoas até falam, como assim a gente vai ser boneco na mão de Deus? Antes ser boneco na mão de Deus do que do Satanás. Com certeza. Não é. Porque se eu não sou, mas se eu sou um boneco na mão de Deus, o que significa que Ele nunca vai me levar para o caminho mal. Ok? O meu problema é Deus me deixar levar. O meu problema é Deus me olhar, sabe, e falar, ó, já que você está aí no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vai lá. Né? E esse é a pior coisa que pode acontecer. Essa é a pior coisa que pode acontecer. É Deus deixar o ser humano por conta própria. Né? Então, essa doutrina da soberania, ela é muito polêmica. Algumas pessoas, como eu disse, amam ela e outras a odeiam. Nós vamos ler alguns versículos. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. A falta do conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, do caráter de Deus, vai produzir todo esse tipo de anomalia teológica. Vai produzir. Por quê? Porque quando nós não conhecemos o Senhor, então a gente vai trabalhar com a imagem que a gente tem. A gente vai trabalhar com qualquer arrepio que você teve, entende? Qualquer experiência religiosa que você teve. Mas é tão incrível, né, quando a gente fala para essas pessoas, ó, Deus é assim, começa a falar algumas doutrinas para ela, por exemplo, sobre a ira de Deus. A maioria dessas pessoas fala, ó, isso aí não é meu Deus, não. Eles falam isso. Não é meu Deus, não, isso aí não, isso aí aqui, ó, meu Deus é um Deus do quê? Amor. De amor. Isaías, capítulo 45, nós vamos ler do verso 8 ao verso 12. Quando me vem a palavra soberania na mente, todo mundo falou, só eu que não falei, a única coisa que eu penso é, oh my God, sabe? É o que eu tenho em mente, porque... Não é. Porque, meu irmão, se a gente parar para pensar, se a gente só para, às vezes eu estou em casa assim e eu paro, eu falo, uau,
olha o Deus que nós servimos. A gente tem uma tendência horrível de tratar a vida cristã como se fosse qualquer coisa. Como se, sabe, de viver como se Deus nem existisse. Mas para um pouco para pensar o quanto Deus é bom, né? Para um pouco para pensar o quanto Deus é santo. Foi o primeiro atributo que a gente falou, santidade. A gente ficou abismado com as coisas. Para um pouco para pensar quão alto, quão sublime Ele é, que a gente vai começar a viver de modo diferente. Não tem como. Isso deve afetar. Isaías 45. Isaías, ele teve uma das... Os irmãos já estão em João, já? Isaías teve uma experiência muito legal no capítulo 6, vocês lembram? Sim. Que ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a reação de Isaías foi levantar e falar: eita, glória, glória! Não. Isaías falou: ai de mim, porque eu estou morrendo. Ai de mim, que eu vou perecer, porque os meus olhos viram o rei. E o pior não é nem isso, os meus olhos viram o rei. É os olhos do rei me veem. O pior é eu estar na presença de um Deus que é todo santo, que é todo justo, que é todo amor, coisa que nenhuma dessas coisas faz parte da minha natureza em sua plenitude. Então, o próprio Isaías teve uma experiência com essa soberania, com essa santidade, com essa glória de Deus, que a gente falou semana passada, e hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus. Isaías 45, do 8 ao 12, está escrito: abram-se, ó céus, e derramem justiça, abre-se a terra para que brote a salvação, e com ela a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Que aflição espera quem contesta seu Criador? Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe dá forma e diz: você não está fazendo direito, ou exclama: você não sabe trabalhar? Que terrível seria se uma criança dissesse ao pai: por que você me gerou? E a sua mãe: por que me trouxe ao mundo? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel e seu Criador. Querem questionar o que farei por meus filhos? Querem dar ordens ao meu respeito do que minhas mãos fizeram? Eu fiz a terra e criei os seres humanos, para nela habitarem. Com minhas mãos estendi o céu, e a todas as estrelas estão as minhas ordens. E todas as estrelas estão às minhas ordens. Olha que texto maravilhoso. Muito maravilhoso. Eu gosto de ler esses textos, que o Senhor, ele se autoproclama. Isso é maravilhoso, por quê? Porque se nós queremos conhecer o Senhor, a melhor forma é ouvir o que Ele tem a dizer dele mesmo. É a informação que Ele mesmo dá sobre Ele, né? E esse é um problema da nossa geração. Por exemplo, se a gente quer conhecer alguma coisa, a gente pergunta, e sempre para a pessoa errada. É por isso que muita gente hoje não conhece a Deus. Por quê? Porque elas vão no lugar errado. Elas não vão direto para Ele. Elas não correm direto para Ele. Então elas estão tendo uma informação sobre Deus, mas não conhecem o Deus mesmo verdadeiro. Então, olha o que ele está falando aí. Que aflição espera aqueles que contestam o seu Criador. Ou seja, o que isso tem a ver com soberania? Tudo. Soberania é o governo e o controle de Deus sobre todas as coisas. Agora, como a gente já falou no início, na introdução, para mim é bênção, inclusive sobre aquelas coisas que os que são contra, né, a cosmovisão reformada, eles falam: o Deus de vocês faz de vocês um boneco. Amém. Que eu seja um boneco de Deus, mas eu não seja um boneco do Satanás. Um boneco de voodoo. Sabe? Amém. Para mim, amém. Quanto mais Deus for soberano sobre a minha vontade, para mim, amém. Melhor ainda, né? Agora, para algumas pessoas, isso já soa como algo muito complicado e muitas vezes, não nas minhas palavras, nas palavras dessas pessoas, demoníaco.
Eles falam, isso Deus não pode fazer. Como assim? Deus não pode ser dessa forma. Ele não pode fazer essas coisas sem, sabe, é o homem que age juntamente com Deus, é aquela velha história, né, de sempre. E eles falam que se Deus for dessa maneira que a gente está defendendo aqui, soberania exaustiva, se Deus for dessa maneira aqui, eles dizem, eles afirmam que isso mancha o caráter de Deus. E quando eles falam que isso mancha o caráter de Deus, o que eles querem dizer? Isso mancha o amor de Deus. Então, o que essas pessoas elas têm em mente? Elas falam, ó, se Deus é soberano sobre um homem, inclusive fazendo aquilo que o homem não quer. Vamos dar um exemplo da salvação. Nós acreditamos, aqui na igreja nós acreditamos que Deus salva o homem. Toda a vida cristã é monergista, salvação é monergista, é Deus do começo ao fim. Deus salva pela graça, Deus protege pela graça e Deus vai preservar até o fim pela graça. É assim que nós acreditamos. E nós acreditamos que quando o homem fala, não, Senhor, a graça, se Deus manifestar sua graça sobre esse homem, essa graça vence a incredulidade desse homem e quebra o coração de pedra dele e coloca um coração de carne. E faz esse mesmo homem que estava falando não dizer, sim, Senhor, eis-me aqui, pois o teu servo ouve. Essa é a forma que nós acreditamos. Mas para essas pessoas, o que é que elas pensam? Se Deus fizer isso, ele não está sendo amor. Porque se um Deus amoroso faria o quê? E aqui eu quero já entrar numa coisa bem bacana para a gente conversar um pouco mais. É isso que eles pensam. Se Deus ele força, vamos usar essa expressão, Deus está forçando a barra. Se Deus força a barra, então ele já não é amor, porque o que o amor faz? O amor é tolerante, não é? O amor tolera, o amor fala, ó, não é assim. O amor abraça e fala, ei, por quê? Ixi, eu não tenho nem bochecha mais, fui pegar a baba aqui. Vai, por que você está assim, bichinho de Jacó? Você está assim por quê? Né? Essas pessoas têm essa visão de Deus, ok? Outras linhas teológicas vão afirmar isso. Aí eu quero propor só algo aqui para a gente pensar um pouco. Vamos dar um exemplo. Se o Gerson está se afogando, ele está se afogando e ele não tem as forças em si para sair daquele lugar. O Gerson não tem ideia e não consegue fazer uma escolha de sair dali. Ele não consegue porque ele foi manchado, a sua natureza foi manchada pelo pecado, ele não consegue fazer uma escolha boa, ele está ali se afogando, e aí Deus está lá. Deus, ele olha para o Gerson se afogando e fala assim, ei Gerson, poxa, vamos lá Gerson, Apocalipse 3, Gerson, eis que estou à porta e bato, Gerson, abre a porta para mim entrar, Gerson. Agora, na visão deles, esse é um Deus amoroso, que o homem não tenha as faculdades necessárias para escolher o bem sempre. Ele está olhando aquilo, mas ele não força. Mas ele deixa o homem escolher. Se o homem falar, Deus vem, se o Gerson falar, entra aqui e me salva, ele vai lá. Mas como se o Gerson não tem essa escolha? O Gerson não conhece a Deus. O Gerson nasceu inimigo de Deus. Então, o que é mais amoroso? Você olhar um Deus que olha o Gerson se afogando, né? Mas ele não força a barra, ele espera o Gerson escolher. O Gerson está quase morrendo, se batendo sozinho, com a própria força. Isso é um Deus amoroso? Ou um Deus que vai lá, com o Gerson querendo ou não, tira ele de dentro da água, puxa, faz respiração boca a boca e ressuscita o Gerson? Qual Deus é mais amoroso? Então, essa é uma visão que as pessoas têm de Deus, não apenas na salvação, mas em tudo. Elas acham que Deus não é amoroso por ele exercer a sua soberania sobre a nossa vontade, né? Agora, pegando, como diz o Gerson, um gancho em tudo que vocês falaram aqui,
As nossas vontades não são lá essas coisas, ou são? Meus irmãos, se depender das nossas vontades, se depender das nossas escolhas, C.S. Lewis, ele diz que uma das maiores bênçãos de Deus para nós são os seus nãos. São os nãos de Deus. Porque se depender de nós, a gente vê isso em Romanos, Paulo, ele trabalha muito essa argumentação, em Romanos, que quando Deus ele quer punir o homem, ele só deixa o homem fazer aquilo que ele quer. Ele entrega ao homem as suas paixões, os seus desejos, a sua mentalidade, enfim, ele entrega ao homem. E aí o que você tem hoje? Você tem um monte de gente que não quer nem saber de Deus, porque eles estão entregues às próprias paixões. Se você está entregue às próprias paixões, você não vai correr para Deus. Ponto final, você sempre vai escolher o pecado. A vida sem Deus é assim. Um homem e uma mulher sem Deus são assim. Eles nunca vão escolher a Deus, eles nunca vão olhar para o céu, inclusive nem se eles quiserem. Sabe? Eles podem se esforçar para isso, mas enquanto o Senhor ele não vir trabalhar nesse coração, fizer a obra que só um Deus soberano faz, né? Que é quebrar o ser humano, quebrar o orgulho do ser humano, né? Porque para aceitar realmente a doutrina da soberania de Deus, alguém orgulhoso não consegue aceitar a graça. Vai aceitar a soberania? Vai aceitar a soberania? Não vai. Entende? Então assim, vamos ver o que Deus está dizendo aí. Vamos voltar no texto. No verso 9, que aflição espera os que contestam seu Criador? Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que dá forma e diz, você não está fazendo direito, ou exclama, você não sabe trabalhar? Qual a imagem que Deus está dando aqui? O que vocês vão dizer? Por acaso aquele que foi criado pode olhar para o Criador e dizer, o que você está fazendo? Porque o que algumas pessoas dizem a respeito de Deus, parece que é isso que elas estão propondo. Elas falam, isso Deus não pode fazer, Deus não pode, porque, não, Deus é amor. Então o que elas estão falando? Vou tentar ajudar Deus, porque ele deve estar perdido, ele deve ter esquecido de quanto ele é amor, ele deve ter esquecido, né? Inclusive, meus irmãos, isso é uma coisa complicada da gente falar, mas a gente precisa falar, inclusive algumas tragédias, inclusive muito caos, muitas coisas que acontecem, sabe? A gente não pode ser daqueles que tenta tirar Deus de tudo, sabe? Deixar Deus isento de tudo, como se Ele estivesse lá, só está no cantinho dele, esperando você chamar Ele. Mas, meus irmãos, nós olhamos na Bíblia, a gente vê Deus fazendo coisas que aos nossos olhos a gente fala, nossa, isso com a mente finita que nós temos, né, com a nossa pequenez, com a nossa miserabilidade, a gente olha e fala, uau, como pode? Não, isso aqui está nós, por que Deus fez isso daqui? Então, é por isso que Deus está falando aqui através do profeta Isaías. Como assim o barro vai olhar para o oleiro e dizer, o que você está fazendo? A gente vê isso em Romanos 9 também, né? Como assim? Paulo ele traz todo um argumento em Romanos 9, falando que Deus que elege, Deus que predestina do começo, e assim ele endurece o coração de Faraó, e depois Paulo começa a falar, vocês podem olhar isso, nas minhas palavras, tá? Você pode olhar isso e vocês vão falar, isso não é justo. E aí a explicação que Paulo dá, né, teórica, grandiosa, o barro não contende com o seu Criador. Quem é você? É essa explicação que Paulo traz. Aí essas pessoas, o problema é que muitos de nós ainda têm essa visão. Então, quando algo acontece, essa pessoa quer olhar para Deus. E isso aqui já é algo maravilhoso. E algo que, se a gente parar para pensar e entender isso, a nossa vida cristã nunca mais é a mesma. Porque a pessoa, ela olha, você já parou para ver algum documentário de quão complexa é a vida humana? Você já parou para ver quão complexo é só um animal? Um bichinho? Já parou para... Eu estava vendo esse dia, meu irmão, não tem como, sabe, aquilo ali vem do Big Bang, não tem como,
Não tem como. Sabe? Então, algo se cria através de matéria-prima. Uma explosão não pode produzir isso. Isso só pode ser produzido através de uma mente. Não tem nem palavras, uma mente soberana. A gente vai falar o quê? Sabe, a criatividade de Deus, meu irmão, é uma coisa. O toque, por exemplo. Sabe? O toque. Você já ficou em casa assim, fez assim, ó? Você fala, rapaz. Não aconteceu nada não, né? Agora, vem uma outra pessoa, seu marido, sua esposa, um amigo, enfim, te dá um abraço ou toca em você. Você já reparou o quão diferente é? Já reparou o quão diferente é? Isso não pode ter sido produzido por uma explosão. Só um Deus soberano que sabe muito bem o que está fazendo e o que faz, ele pode ter feito isso. Então, aí, beleza, a gente tem esse Deus todo-poderoso, todo majestoso, que sabe o que faz, que fez tudo no seu mínimo detalhe. Nós temos esse Deus desse lado. Aí do outro, tem o Zé do Alho. E desse lado aqui, o Zé do Alho, o Zé do Alho olha para esse Deus e diz, não é justo. Como que você consegue conceber uma coisa dessa? O que o Deus soberano pensa quando ele vê isso? Imagina. Sabe? Então assim, meus irmãos, Deus é soberano. A gente vê aqui Isaías, ele mesmo falando, né? Abrem-se os céus, o barro não pode contender com seu Criador. Que terrível seria, ele dá o exemplo de uma criança, de um filho. Que terrível seria uma criança, não é? O que mais a gente vê hoje? Não é? Adolescente, que sofrem bastante, né? Como sofrem, né? Eles têm mesada, tem iPhone, tem tudo. E eles sofrem bastante. Eles falam, eu não pedi para nascer, né? Eles fazem umas coisas assim. Eles olham para o pai e falam, por que você me criou? Eu não pedi para nascer. E Deus está falando aqui, que terrível é essa coisa. Uma criança olhar para o pai, olhar para a mãe e falar, por que você me gerou? Né? E agora, soma isso daqui ao Deus soberano. Olha isso daqui, alguém que foi criado olhando para o Deus soberano dizendo, como assim, por que você está fazendo isso? Então não tem sentido. Por que Deus fala essas coisas? Para acabar com toda a nossa propensão de querer questionar Ele. O nosso problema é esse, a gente acha que Deus está no mesmo campo que nós aqui. A gente acha que... Eu entendo, irmão, você que canta essas músicas de intimidade, que vai vestir a camisa de Jesus. Ok, tá? É errado, mas beleza. Agora, não tem intimidade nenhuma falar que Ele é como um de nós. Ele não é. O pastor, ele fez a imagem e semelhança, reflexo. Reflexo. Sabe? Irmão, a gente não dá para comparar. Sabe, Deus está muito mais alto, muito mais sublime, muito mais majestoso. Os meus pensamentos são maiores do que os seus, os meus caminhos são maiores do que os seus. Sabe, então quando a gente compara Deus a qualquer pessoa que está aqui, a gente vai querer questionar. Porque eu posso ser questionado por alguém, você pode ser questionado por alguém, eu posso questionar você também. Agora, quem de nós aqui tem um senso de justiça e uma santidade tamanha que pode olhar para o Deus soberano que criou todas as coisas e dizer, como assim? O que você está fazendo? Isso não é justo. Complicado. Isaías 40, vamos ler do versículo 10 ao 14. Está escrito, sim, o Senhor soberano vem com poder, com braço forte, governará. Vejam, Ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, Ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e o carregará junto ao seu coração. Amém. Conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus a dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes e as colinas? Quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo, ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Nossa, gente, demais essa passagem. Uma coisa
Uma coisa é incrível. É batata. Quando Deus pergunta alguma coisa, é bom ficar calado. É mesmo, né? É mesmo, né? Bem pensado. Pergunta para o Jó. Pergunta para o Jó sobre o diálogo legal que ele teve. É, né? Então, assim, quando Deus fala, meu irmão, fica ali, só ouve. Porque quando Deus pergunta, você vai falar o quê? Quem foi? Quem é aquele? Então você na sua pequenez olha tudo isso e fala, então Deus, é que... Você vai falar o quê, meu irmão? Você vai falar o quê? Você não tem o quê? Sabe? Quem segurou os oceanos nas mãos? Quem? Quem, meu irmão? Eu lembro quando eu estava ensinando o Adriel, o meu filho, fazer gargarejo. Eu falava, põe a mão e pega a água, e a água sempre escapava pela mão dele, sempre escapava pelos dedinhos dele. Eu falo, faz com as duas. E ele colocava e a água sempre escapava pelas mãos dele. Mas quando eu colocava a minha, não escapava a água. Essa é a diferença. Nós somos os Adriel da vida. A gente quer tentar controlar as coisas, mas sempre vai fugir. Agora, Deus está dizendo quem, e ele, quando ele está falando isso, quem pegou nas mãos todas as águas do oceano? Ele não está falando de um oceano só. Tá? Está falando do mundo. Quem pegou? Você não segura uma negociada de chuveiro. Você não segura. Não é? E o Senhor, Ele está falando sobre o oceano. O oceano, nas mãos dele. Ele segurou. Quem mediu os céus com os dedos? Olha o que a Bíblia está falando aqui. O Senhor, Ele mediu os céus com os dedos. Ele mediu os céus a dedos, assim, ó. Então, até hoje, os cientistas tentam entender qual o tamanho do universo, a extremidade do universo. Alguns falam que é 700 mil anos-luz de tamanho, mas quem mediu? Quem foi lá? Quem pegou, como eles falam, o ônibus espacial e foi lá? Quem pegou? Não tem como, irmãos, né? Então, a gente precisa entender que é o Senhor que tem todo o poder. Eu gosto quando Deus começa a falar essas coisas, por quê? Porque Ele coloca a gente no nosso lugar. Porque basta a gente olhar isso daqui, esse exemplo que Deus está dando, a gente vai entender que, sabe, nós não somos nada. Quem mediu os céus a dedos? Quem mais sabe o peso da terra e pesou na balança os montes e as colinas? Ele pesou na balança. Quando Deus está falando isso daqui, Ele não está falando de modo literal, ok? O que Ele quer dizer com tudo isso? Ele quer dizer, eu sou soberano sobre todas as coisas. Da mesma forma que Ele disse, haja luz, e a luz teve que dar um jeito para existir, Ele pode dizer hoje também, não haja luz, que a luz acabe e vai acabar. Sabe, a gente na leitura anterior, a gente viu que Ele chamou as estrelas pelo nome, a cada uma delas, cada uma das estrelas estavam sob as suas ordens. O que adianta, meus irmãos? O que adianta a gente estar, e isso é verdade, tem gente que está de culto em culto, direto na igreja. Eu falo que eu já conheci gente assim, direto, mas tem apenas informações sobre Deus. Não conhece os atributos, não conhece as características. Aliás, algumas pessoas não sabem nem o que é atributo. Nunca ouviu falar sobre atributo. E eu quero vamos fazer um experimento, vocês aqui. Qual foi, tirando aqui a última igreja que você ouviu uma palavra sobre os atributos de Deus? Vamos ler mais um texto? Isaías 40, de novo, só que vamos ler a partir do verso 25. Isaías 40, 25. Vamos ler do 45, do 25 ao 31. Capítulo 25, Não, capítulo 40 mesmo. 40, versículo 25 a 31.
A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Olha as perguntas. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após outra, e chama cada uma pelo seu nome. Por causa do seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Aquilo que a gente estava falando, né? Que as pessoas perguntam como se Deus não estivesse vendo, né, as coisas, querem questionar. Parece que Deus não está vendo o meu sofrimento, Deus não está vendo essas tragédias que acontecem, né? Ah, Deus, por quê? Né? Vamos lá. Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Eu gosto mais da meia dessa parte. É muito mais bonita, né? Olha que maravilhoso, né, irmãos? Olha que maravilhoso isso daqui. De novo, Deus perguntando, né? Quem criou as estrelas? E geralmente, quando ele está falando isso aqui, é sempre num contexto onde as pessoas estão questionando o seu poder. Onde as pessoas estão questionando, e às vezes não é nem o seu poder, mas questionando o seu amor. Porque se Deus me ama, por que isso está acontecendo? Se Deus me ama, por que eu estou sofrendo? Se Deus me ama, por que o desemprego? Se Deus me ama, por que eu não tenho uma BMW? Né? Se Deus me ama, por que essas coisas, né? Se Deus me ama, por que eu até já fiz um negócio, coloca a mão, diz que é seu, a única coisa é a polícia correndo atrás da gente, só vai dar isso. Só vai dar isso, porque não é seu. Então, deixou as digitais, né? E aqui é interessante que Deus ele já começa dizendo assim: a quem vocês me compararão? Com quem? Quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Quem é igual a mim? Soberania. Soberania significa o quê? O governo e o controle de Deus sobre todas as coisas. Quando o Senhor Jesus ele nos ensinou a oração, né, a oração que é chamada a oração do Senhor, que é conhecida como Pai Nosso, qual é? Como começa? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. Quando Jesus está orando assim, ele está dizendo, venha a nós o seu governo. Ele está dizendo, reina sobre mim, reina sobre nós. Eu sou apenas um súdito desse reino. Então, quando eu estou falando reina sobre mim, eu não estou falando apenas faz o teu querer, né? Isso vai muito mais além. Quando eu estou falando venha o teu reino, eu estou dizendo reina sobre a minha vontade, reina sobre o meu querer, reina sobre o meu desejo, reina sobre a minha vontade de possuir, nada compartilhar, reina sobre mim, reina sobre o meu dinheiro, reina sobre a minha casa, reina sobre minhas finanças, tudo. Sim ou não, irmãos? Sim. Fiz que nem um Macedão agora, né? É sim ou não? Então, Deus ele reina sobre tudo, né? Por quê? Porque ele é soberano. Ele é soberano. Então, quando nós dizemos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que ele é totalmente independente. Olha isso aqui, eu gosto muito. Deus é totalmente independente. Não quer dizer que ele é São Paulino, ok? Para com isso. Para de pensar em futebol só uma hora. Deus é independente, por quê? Porque ele não depende de nada. Não depende do que eu acho que ele é, não depende de que uma igreja prega que ele é, não depende do que uma linha teológica defenda que ele é. Ele é Deus e não cabe nenhuma teologia, não cabe nenhum pensamento, não cabe nenhuma igreja, não cabe nenhum salão. Ele é Deus, está acima de tudo, acima de todos. Ele é soberano. É por isso que ele fala, com quem vocês vão me comparar? Quem é? Quem é o cara do momento? Presidente? Quem é? Não sabe falar Albert Einstein.
Quem é o cara do momento? Quem é? Qual é o cara? O Trump? É o Trump? É o Donald Trump? É o cara do momento? Com quem que vocês vão me comparar? A W. Pike, ele dizia que a soberania de Deus é o exercício da sua supremacia. Né? É como Deus exerce a sua supremacia. Ele é soberano, ele tem todo o poder, ele reina sobre todas as coisas. Deus faz tudo conforme a sua vontade. Né? Dele é o poder, a glória, o domínio, como nós lemos nesses versículos aqui. Então a sua vontade sempre e sempre vai se cumprir, mesmo que isso cause desconforto em mim, muitas vezes, desconforto em você. Tem coisas que Deus vai fazer que talvez você não vai gostar. Né? Assim como um pai age de uma forma que às vezes os filhos não entendem, pelo menos quando eles não têm entendimento da coisa, eles não entendem aquela ação do pai, fala, meu pai está sendo injusto comigo, meu pai está sendo mal comigo, meu pai está agindo de modo que eu não estou gostando, mas depois que o filho cresce, depois que o filho conhece o caráter do pai, ele olha e fala, ainda bem que meu pai me tratou daquele jeito. Assim somos nós diante de Deus. Às vezes nós não entendemos a Deus, queremos questionar Ele, por quê? Porque não conhecemos o seu caráter. Mas a partir do momento que nós temos uma visão do seu caráter, nós conhecemos quem Ele é, nós conhecemos os seus atributos, a gente vai falar, ainda bem que eu não questionei. Ainda bem que eu estava debaixo das asas do Senhor. Ainda bem que Ele me tratava ali como a galinha junto aos seus pintinhos. Ainda bem. Ainda bem. Amém? Amém. Né, essas doutrinas, primeiramente, ela esmaga o nosso orgulho, ela esmaga toda a autossuficiência que o ser humano tem. Sabe, ela esmaga, coloca o ser humano no lugar, como Gilson disse, no lugar que ele deveria estar mesmo. E a gente só pode falar, Deus é tudo, eu não sou nada. Agora, tem pessoas que consideram isso a pior coisa, como se fosse algo do mal. Agora, eu te pergunto, qual Deus que essas pessoas conhecem? Qual Deus? Será que elas estão servindo o Deus que é soberano, que faz tudo conforme o seu querer, a sua vontade, como a Bíblia sempre diz? Ou é o Deus que sempre vai perguntar para ele o que ele acha, né, se ele pode fazer ou não? Então isso daqui é muito interessante a gente falar. Agora, aliás, essa doutrina da soberania de Deus, ela é uma das mais odiadas pelos homens. Por quê? Vamos olhar para o Éden. Olha para o Éden. A serpente disse que se eles comessem do fruto, eles seriam como o quê? Como Deus. E o que eles fizeram? Comeram, porque desde o Éden o homem tenta ser Deus. Desde o Éden o homem tenta ter o controle e o domínio absoluto da sua vida. Sempre. Sempre foi assim, sempre vai ser. Né? O homem, ele sempre quis ser Deus, guiar a sua própria vida, controlar seu próprio destino e etc. Agora, a soberania de Deus, ela põe esses planos, né, demoníacos em xeque. Ela acaba com essa propensão. É por isso que os homens odeiam essa doutrina. É por isso que um homem, principalmente se ele não estiver em Cristo, ele vai odiar essa doutrina. Por quê? Porque ele quer dominar, ele quer controlar. Você pode ver que quando uma pessoa ela passa por algum sofrimento e algumas se desesperam totalmente, por quê? Qual o motivo do desespero? O motivo é que ela sentiu que perdeu o controle da situação. E quando ela perde o controle, ela se desespera. Por isso que um cristão não deve se desesperar. Por mais que ele fique triste, por mais que ele fique angustiado, por mais que ele fique muitas vezes depressivo, deprimido, ele não pode se desesperar. Porque o desespero vem quando você não acredita que Deus está no controle. Porque quando o controle é tirado de você, quando o controle é tirado de alguém que não tem Deus na sua vida, esse alguém perde as estribeiras, se desespera. Mas quando o controle é tirado de nós, a gente fala, seja feita a tua vontade, não a minha. Ponto final. Agora, essa é a nossa visão. Agora, o mundo não é assim. Vai falar para um chefe de uma empresa que está bem consolidada, no momento que ele não tem controle sobre a sua empresa. Vai falar para um homem que acha que pode ter todas as mulheres do mundo aos seus pés porque ele tem dinheiro, porque ele tem carro, porque ele tem todas as riquezas. Vai falar para ele que ele não tem o domínio e o controle que ele acha que ele tem. Quando é tirado essas coisas, esses homens se matam. Quando é tirado essas coisas, eles perdem as estribeiras, eles se desesperam, eles entram em colapso total. Eles atiram na própria cabeça. Agora,
eu e você devemos ser diferentes. Quando esse controle é tirado de nós, a gente não vai sentir falta dele. Por quê? Porque a gente sabe, como o Maio disse no começo, que nós estamos sendo muito bem cuidados. Obrigado. Muito bem cuidados. A gente não está nas mãos de alguém que não sabe muito bem o que fazer. Você nunca vai ver Deus fazendo alguma coisa e falando, não era para eu ter feito isso. Isso não acontece com Deus. Ele sabe muito bem o que faz. Ele sabe muito bem. Isso aqui é muito bom a gente falar. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse algo sobre a soberania de Deus. Ele diz, os homens se dispõem a permitir que Deus esteja em toda parte, menos no seu trono. Isso é verdade. Eles aceitam, e eles se dispõem até, a permitir que Deus esteja em toda parte, menos no trono. Spurgeon continua, eles dispõem-se a deixá-lo em sua oficina, formando mundos, criando estrelas. Deixarão que esteja em seu dispensário para distribuir esmolas e conceder benefícios. Permitirão que fique sustentando a terra, mantendo firmes as suas colunas, que acenda os luzeiros dos céus e governe as irrequietas ondas do oceano. Mas quando Deus sobe ao seu trono, suas criaturas rangem os dentes. Spurgeon nunca esteve tão certo. Por quê? Porque o homem odeia aquilo que a gente está falando aqui. O ser humano, ele gosta de ter o domínio da coisa. Ele quer ter a última palavra, né? Então, quando nós confiamos em Cristo, quando nós abraçamos o Evangelho e fomos abraçados por Deus, todo esse controle, aparente controle, se perdeu. Se perdeu. O que quer dizer quando Paulo ele diz em Gálatas 2, versículo 20, ele diz, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo, eu estou crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo é perder todos os seus direitos. Alguém crucificado não tem direito. Alguém crucificado não tem escolha. Alguém crucificado não faz o que quer. Então, quando Paulo está dizendo, eu estou crucificado com Cristo, ele está falando, e ele continua, ele assim faz. A minha vida, eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo no Filho de Deus. Eu vivo no Filho, porque a minha vida não mais me pertence, ou seja, o domínio, o controle da minha vida não mais me pertence, né? Vamos ver alguns exemplos do exercício da soberania de Deus. Jonas, a gente gosta muito de falar sobre Jonas. Deus chama Jonas e fala, você vai pregar em Nínive. Jonas fala, não. Você vê como é incrível as coisas? A gente leu aqui que o Senhor chama cada estrela pelo seu nome. E estava muito claro no versículo aqui que nenhuma delas ousa se ausentar. Mas Deus chama Jonas e Jonas fala, não. O ser humano, a escolha, né? O ser humano sempre escolheu algo errado, né? Mas o problema é que Jonas era arminiano. Esse é o problema. Brincadeira, irmão. Mas Jonas realmente, né, talvez por algum momento ali ele pensou, não, eu vou fugir de Deus. Vou fugir de Deus. Mas no final, nós conhecemos a história, não quero entrar aqui que nosso tempo é pouco, a gente vê que a soberania de Deus, a vontade de Deus, o controle de Deus, o poder de Deus, o reino de Deus, enfim, tudo. Sim. Sim. Aí fala, nossa, até o mar obedece. Quem é esse? É o mesmo. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que... nós ser humaninho. Então. Sim. A natureza consegue ser mais perto. Exatamente. Então, assim, é uma coisa maravilhosa, sabe? Jonas, ele acha que realmente ele vai conseguir fugir de Deus, mas quando Deus, ele decreta algo, esse algo vai acontecer. Jonas, você vai pregar em Nínive, amigão. Não, eu não vou, eu vou para Tarso, vou fugir para um outro lado, acontece um monte de coisa e Jonas termina em Nínive pregando. Termina em Nínive. E o livro de Jonas termina com aquele embate
Né? Jonas triste porque Deus fez nascer ali uma sombrinha, né? Depois matou a sombrinha, e Jonas ficou triste, começou a questionar Deus, porque o sol bateu na cabeça dele, ele quase desmaiou, e enfim, ele falou assim, como você pode e tal? E aí Deus fala, você está com dó por causa dessa planta que eu fiz nascer e morri, não está com dó de 150 mil homens que não sabem discernir, amém? Vamos lembrar dessa parte? Homens, 150 mil, se não me engano, que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. O que Deus está falando? Ninguém sabe escolher. O que prova que o homem não pode salvar a si mesmo. É por isso que nós acreditamos na soberania de Deus, não apenas quando Ele quer fazer algo que eu queira, mas principalmente quando Ele quer fazer algo que eu não queira. Ainda bem que Deus quebrou a minha resistência pelo Evangelho. Ainda bem que Deus quebrou o meu coração de pedra e transformou no coração de carne. Ainda bem, porque se dependesse de mim até hoje, eu estaria sem Ele. O que a gente defende é essa ideia, tá? E que é muito claro. Deus é soberano, Deus nunca perdeu o controle, como na redenção e na salvação. No Éden, o homem pecou, né? Mas quer dizer que Deus foi pego de surpresa? Não, Deus já tinha uma cruz preparada. Né? Antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Já tinha uma cruz preparada antes da fundação do mundo. Então, assim, a gente acha que Deus está sendo pego de surpresa. Hoje, por exemplo, essa tragédia, a gente olha e fala, isso aí pegou Deus de surpresa e tal. Não, Deus sabe de todas as coisas, mas Deus saber de todas as coisas e o fato dele ser soberano não significa que ele é cúmplice disso. Não significa que ele orquestrou isso. O fato dele ser soberano não quer dizer que ele vai agir sempre, né? Exato. Ele... Deus não impediu, Sim. por que deixou esses homens entrar? Sim. Vocês falam isso. Agora a questão é o seguinte, beleza, as pessoas perguntam isso. Por que Deus não impediu isso? A minha resposta é, por que Deus não impediu a morte do seu filho na cruz? A Bíblia diz que ele não poupou nem a seu filho. Que nunca fez nada. Ele não poupou nem a seu filho. Sim. Sabe, qual o nosso problema? Resumindo, o nosso problema é que a gente tem uma autoimagem muito maior do que a gente é de verdade. A gente se acha muito bom. A gente se acha muito bom. Sabe, quando alguma coisa ruim acontece, o que eles falam? O que eles falam? Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não, meu irmão. Não, meu irmão. Né? Todo mundo é mau. Todo mundo é mau. Coisas ruins não acontecem com pessoas. Coisas ruins acontecem com todo mundo e todo mundo é mau. Né? Essa frase só faz sentido com Jesus. Isso só aconteceu uma vez na cruz. Só. Mas vamos correr aqui para a gente terminar. Então, o exemplo de Jonas é o exercício da soberania de Deus sobre Jonas. Os hebreus que não entraram na terra prometida, falaram que ia entrar, Deus falou que não ia entrar e não entraram. Ok? Por quê? Porque o que manda é Deus. Falou, não, a gente vai entrar. Você lembra quando Josué falou, não vai lá para outra cidade lá, e eles foram lá lutar. Deus falou o quê? Se eles for, eles vão ser massacrados. E eles foram massacrados. Saul e Davi, o rei que Deus escolheu. Deus escolheu Davi. Depois que Saul pecou, Deus já tinha escolhido Davi e fez de Davi o seu rei, mesmo Saul tentando matar Davi. Mesmo isso acontecendo, Deus vai cumprir sempre o seu querer e a sua vontade. Né? Davi e o templo que ia ser construído. Davi falou, vou construir um templo para Deus. Deus falou o quê? Não, o seu filho vai construir. Salomão vai construir. Davi falou o quê? Davi falou o quê? Ok, Senhor. Jesus, por exemplo, o chamamento de Jeremias. Deus chama Jeremias falou, não, sou muito criança, não sei falar. E o Senhor, sabe, fala com ele com um modo muito carinho, fala, aonde eu te mandar, você vai. E o que eu falar para você falar, você vai dizer. Né? Então, Jesus chama os discípulos, até hoje a gente não tem nenhum deles falando, não, nenhum deles. Jesus chama e todo mundo fala, inclusive não tem nenhuma explicação. Jesus chega, Levi está lá cobrando os impostos do pessoal, e Davi só olha para, Jesus só olha para Levi, né, e fala, Mateus, vem. E Mateus, vai. Porque é o que a gente faz. Se o Deus soberano chama, é isso que a gente faz. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, Paulo, Damasco.
Paulo fala, ó, eu vou prender os cristãos, me dá cartas aqui, autorização para me prender crente, para me matar crente, e ele está indo. E aí Jesus opera, né, na vida de Paulo. A sua soberania, ela prevalece sobre a aparente soberania de Paulo, que ele achava que tinha, né, um cara que pensava que era muito à frente, né, muito afobado. Jesus falou com ele, né, falou, Paulo, não é. Você vai para Damasco sim, mas tu vai cego e eu vou te mostrar o quanto você vai padecer pelo meu nome, o quanto você vai sofrer por causa do meu nome. Dura coisa é você recalcitar contra os meus aguilhões. Jesus dá um exemplo como se fosse um touro selvagem, né, quando colocavam um aguilhão, né, de fogo para acalmar o touro. O que Deus está falando para Paulo? Paulo, você pode ser um cara todo afobado, um cara poderoso, que se acha um touro selvagem, mas dura coisa é você recalcitrar contra os meus aguilhões. A minha vontade vai prevalecer sempre sobre a sua. Isaías 46:10 diz, só eu posso lhe anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Só o Senhor pode falar. Eu faço tudo o que desejo. Isso tem que ficar na sua mente. 2 Samuel 15:25 diz, então Davi ordenou a Zadok, leve a arca de Deus de volta para a cidade, se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta para ver novamente a arca e o santuário. Você vai ver isso na Bíblia um monte de vezes. As pessoas dizendo, se for da vontade de Deus. É isso que um crente diz. Se for da vontade de Deus. Não é aquela assim, diga que você vai conquistar, diga que não, se for da vontade de Deus. Inclusive esse tipo de gente fala contra os crentes que dizem que se for da vontade de Deus. Eles falam, isso aí é oração para gente, sabe, que não tem fé, é gente fraca. O que dizer? A própria oração do Senhor, ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ver a soberania de Deus no Monte das Oliveiras. Mateus 26:39 diz o quê? Jesus, ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou, meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse sofrimento. Se possível, tira essa cruz de mim. Se possível, tira de mim essa dor. Se possível, que eu não sofra. Se possível, que eu não fique desempregado. Se possível, que não me falta dinheiro. Todavia, seja feita a tua vontade. É isso que Jesus nos ensina e é isso que um cristão que crê na soberania de Deus faz. Ele ora dizendo que seja feita a tua vontade. Eu quero não sofrer. Sempre eu vou querer não sofrer. Eu quero que minha família tenha tudo. Eu quero nunca passar por necessidade. Eu quero sempre pagar o aluguel da igreja em dia. Agora, seja feita a tua vontade. Então, isso mostra que nós não estamos no controle. Salmo 135, versos 5 e 6 diz, sim, conheço a grandeza do Senhor. Nosso Senhor é mais que qualquer outro Deus. O Senhor faz tudo como deseja, nos céus e na terra, nos mares e em suas profundezas. Ele sempre vai fazer tudo conforme deseja. O que Paulo diz? Dele é o querer e o efetuar. Ou seja, dele é o querer, é a vontade, ele vai operar na vontade, ele vai operar na ação, no querer também. Dele é tudo. E para terminar, Efésios 1:5 diz, ele nos predestinou para si, para quê? Para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A vontade de Deus tem tudo a ver com a sua soberania. Porque só quem é soberano pode fazer o que quer, na hora que quer. E isso deve ficar gravado aqui. Se Deus é soberano, você não é. Simples. Não tem dois soberanos. Você vê que é interessante, eu não queria comentar isso, mas tem um time de futebol que se chama Soberano, não é? Não, é a torcida do São Paulo. São Paulo. Que fala que é soberano. O São Paulo é soberano. Então, e tem um outro time que se chama Todo-Poderoso. Aonde a gente está caminhando? Mas tem um time, né? Não é time, não. É o Corinthians, né? Mas assim, é só pra gente, sabe, falar, onde está o coração das pessoas? Onde está? Sabe? E aí tem um monte de crente fazendo essas coisas, sabe? Chamando o time de soberano, chamando o time de todo-poderoso. O Corinthians esses dias fez o corintianismo, como se fosse uma religião. E um monte de gente lá, sabe como se... É corintianismo. Para ele é Deus. Gente...
Eles idolatram o time, sabe? Então, para nós afirmar que Deus é soberano, é motivo de muita alegria, é motivo de muita esperança. Por quê? Porque nós não estamos no controle de nada. E se Deus está no controle, o meio pode acontecer um monte de coisa, mas no final vai dar tudo certo. Tinha um hino que uma irmã cantava no ponto de pregação que eu pregava. Ela dizia: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E vai dar, amém? Vai dar tudo certo. Não importa o que a gente sofra aqui, não importa o que aconteça aqui, nós olhamos tudo o que está acontecendo aqui com grande pesar, mas Deus é soberano e vive e reina sobre tudo e sobre todos. Amém? Vamos orar. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitabas dentro de mim, e eu lá fora